Vamos lá? Agora tá, não está? Tá sim. Ótimo. Então, vamos lá na página 124 do livro. E aí, lembra da historinha do Alfred Wegener de ontem? Que Sim, que ele criou, isso, que ele criou a teoria das tectônicas de placa, da deriva ele criou continental. a teoria da Pangeia. Isso. O nome dessa teoria é teoria, anotem aí no caderninho de vocês. Teoria da deriva continental. Escreveram? Aí vocês escrevem assim: teoria da deriva continental, tracinho, Wegener. Professora, como é que se escreve esse nome tão difícil? Na página 124 tem o nome dele, no primeiro parágrafo. Pronto? Professor, qual é a página? 124. Professor, eu vou copiar o quê? É para copiar a teoria da deriva continental. É o que nós estamos estudando, tá? Desde ontem, nós estamos estudando, aprendendo essa teoria, tá bom? Do Alfred Wegener. O nome dele se escreve assim, você só precisa colocar o segundo nome, que é W, E, G, E, N, E, R. Então, aí eu estava falando para vocês ontem que o Alfred Wegener, ele conseguiu, né, juntar algumas informações e provar sua teoria de que o mundo, de que todos os continentes, uma vez já foi um só, a Pangeia, que depois se dividiu em mais dois, Laurásia e Gondwana, como vocês estão vendo aí no slide, e foi se subdividindo até termos os continentes que temos hoje. Só que o Alfred Wegener ele não conseguiu dizer exatamente como essas placas tectônicas se afastavam. E aí, posteriormente, nós tivemos a teoria das placas tectônicas, ou seja, que é o magma dentro da Terra que consegue movimentar essas placas. Professora, a gente consegue sentir isso? Não, nós não conseguimos sentir porque é muito lento. A gente só consegue sentir o movimento dessas placas tectônicas quando acontece algum evento catastrófico aqui na superfície. No caso, quando acontece a erupção de um vulcão, um maremoto, um terremoto. Então, a gente consegue entender que as placas tectônicas estão se movimentando, que elas se chocaram ou que elas se afastaram. Só que as placas tectônicas vivem se movimentando todos os dias, toda hora ela se movimenta, ela não fica lá estática, parada. Ela se movimenta a 8 centímetros por ano, por isso que a gente não consegue perceber. Professora, mas isso é muito pouco. Para o nosso tempo, que é o tempo, qual é o nosso tempo mesmo? Que eu esqueci. Qual é o nosso tempo? Histórico ou geológico?
Geológico. O tempo do homem, tem certeza? Histórico. Histórico. O tempo da Terra é o geológico. Então, como o nosso tempo é muito curto, que é um tempo histórico, a gente tem que ver isso a partir do tempo da Terra, que é um tempo geológico de milhões de anos. Então, ao passar dos anos, essas placas se movimentam. Então, vejam lá na página 124, eu tenho um mapa. Observem no livro de vocês também. Vamos fazer uso do livro. E é um mapa, né? Todo mapa ele tem que ter uma legenda. E na legenda diz assim, olha, esse mapa está me dizendo o seguinte. Professora Daiane, aqui eu vou trazer para você o limite da placa. Vocês encontraram o limite da placa aí no mapa? Samuel, abra seu livro. Emanuel, perdão. Abra seu livro na página 124. Abriu? Aberto. Veja agora a legenda desse mapa, do mapa mundi. Limite de placa e direção do deslocamento das placas. Isso. O que é que isso significa? Olha, eu tenho só uma placa tectônica aí. Sim, tem aqui todas as setas das placas tectônicas. Então, eu tenho todas as placas tectônicas, e são muitas, não é? E tem os limites delas. Onde é que o Brasil fica? Em qual placa tectônica? Placa tectônica sul-americana. Isso. Vê como ela é enorme? E essa placa tectônica, ela está convergindo, ou seja, se aproximando ou se afastando da placa africana? Se aproxima. Como é que diz? Saindo dela. E se afastando. Então, eu tenho sete. Todos vocês estão vendo, estão compreendendo? Professora, Oi. essa placa de cocos, Essa o quê? placa Você pode mandar no chat, eu não estou conseguindo te ouvir, o áudio está cortando bastante. Ou alguém pode me traduzir quem ouviu melhor, porque aqui para mim chegou o áudio bem cortado. Então, gente, observem. Essas setinhas aí, elas têm diferentes direções. Elas não estão indo para uma direção só. Então, significa o seguinte. As setinhas que estão se encontrando, eu tenho um movimento convergente ou divergente de placas. O que, professora? As setinhas que estão se juntando, elas têm um movimento convergente ou divergente? convergente. Convergente. Isso, perfeito, convergente. Então, vejam que as minhas placas tectônicas, elas não são organizadas. As placas tectônicas se movimentam em vários lados. Ora elas vão para vertical, ora vão para horizontal. Aí chega um momento que elas se chocam e aí surge um vulcão, a erupção de um vulcão. Então, vejam aí na página 125, abaixo, né? Olha, o movimento dos blocos litosféricos resulta no surgimento de pontos de separação e choque de placas. Ou seja, quando as placas se separam ou quando elas se chocam, eu tenho sempre algum resultado. Se não perceptível aqui, na superfície, vai ser dentro do oceano. Então, vejam, se em uma extremidade da placa tectônica tem-se a dorsal submarina em movimento divergente, na outra surgem geralmente as fossas marítimas em movimentos convergentes. Professora, o que é que acontece nessas duas imagens? Vejam a primeira imagem, que tem o nome fossa oceânica. Lá abaixo, a imagem que representa o mar, no livro de vocês. O que está acontecendo com a placa? Primeira imagem. A primeira imagem, isso. O que está acontecendo com a placa? Ela está se juntando. Se juntando, mas é no movimento convergente que está descendo, né? Vejam, geralmente a placa oceânica ela é mais pesada, ela é mais densa do que a placa continental. Então, em um choque de placas entre uma placa oceânica e uma placa continental, a placa continental vai entrar, é como se ela perdesse, é como se fosse uma luta de boxe. E aí, sabe que não tem um que ganha e um que perde? É como se a placa continental fosse nocauteada aqui. Então, ela dentro da placa continental, porque ela é mais leve.
E aí eu tenho um movimento, né, divergente. Eu tenho a destruição da crosta oceânica pela crosta continental. Isso faz com que se eleve as cadeias montanhosas, ou que vulcões sejam ativos também, o surgimento de vulcão. Na outra placa, eu tenho o movimento divergente ou convergente, na segunda imagem. Convergência. Convergente? Na segunda? O outro nome. Não, o outro movimento. O outro nome, aquele outro nome lá, né? Qual é? Ele vai... Divergência. Divergente, isso. Olha, anotem aí. Convergente se choca, se junta. Divergente se afasta. Se eu colocar numa prova assim, analise o movimento convergente, vocês vão pensar que é aquelas placas que estão se chocando, que estão lutando uma com a outra. O movimento divergente nenhum aguenta mais, aí elas se separaram. O professor é convergente e subvergente, é? Convergente e divergente. Gente, já tranquilo o conteúdo, vocês estão conseguindo entender bem? Alguma dúvida até aqui? Não. Ótimo. Professora, Oi. convergente se choca e divergente se afasta, é? Isso, perfeito, exatamente, Anderson. Então, Professora, como é que criou a teoria da Pangeia? oi? Como é que é o nome do homem que criou a teoria da Pangeia? A Pangeia é um continente. O nome da teoria que tem a Pangeia, que vai se dividindo, é teoria da deriva continental. É Alfred Wegener. Tem aí ó, o nome dele, né, na página 124. Tem assim, ó. Ora, se como afirma Wegener, os continentes se deslocavam. Viu? Achei. Ótimo. Vamos. Então, olha, nessa segunda, na segunda imagem, eu tenho a expansão, né, do fundo marinho e a expansão do fundo marinho. O que é isso, professora? Bem, eu tenho um movimento divergente. Se eu tenho um movimento divergente, essas placas vão se afastar. Quando você pega um biscoito, por exemplo, e você quebra ao meio, o que que acontece? Eles ficam, Eles se afastam. se afastam e abre um, sei lá, fica afastado, abrindo um tipo de fenda, né? Por exemplo, se eu pego um biscoito não é muito bom, um pão, vamos usar um pão. Se eu pego um pão e faço força nesse sentido e puxo o pão no sentido vertical, só que um para um lado, uma parte do pão para um lado e uma parte do pão para o outro, o que é que vai acontecer com o meu pão? Ele vai se abrir no meio. Vai abrir no meio. Vai. Isso, vai se abrir no meio. Então, aqui também é como se aqui dentro do mar, na crosta oceânica, eu tivesse duas forças puxando essa crosta, um para um lado e outro para o outro. E aí essa crosta, ela se abre, ela tem uma fenda. Só que eu tenho também um magma. Então, à medida que essa crosta vai se abrindo, o magma vai subindo e vai se tornando o quê? Quando o magma chega na superfície, ela é o quê? Se forma a lava. Lava, isso. A lava é aqueles bichinhos, assim. A lava depois de magma vira lava. Então, eu tenho aqui, à medida que essa lava vai esse magma vai subindo, se transformando em lava e vai se resfriando porque choca com a água, eu tenho a formação do dorsal oceânico, que é uma elevação. Abre uma fenda, sobe o magma e aí vira lava, condensa, ou seja, fica firme e se torna aí esse dorsal. Até aí tudo bem? Sim. Ótimo. Agora vou lá na parte. Essa atividade é para casa, tá bom? 126 e 127. Já marquem no livro, no caderno de vocês, para a próxima aula. E vamos para a página 128, que são as rochas.
Então, olha, todo esse movimento, todo esse processo dentro da Terra se reflete aqui, ou seja, eu tenho um reflexo da dinâmica interna na estrutura da Terra, ou seja, no relevo. O meu relevo ele precisa ser formado por rochas. Eu preciso pisar em um solo firme. E com certeza, se nesse solo eu vou ter um solo, né, que é já uma rocha que foi desgastada por muito tempo, mas eu vou ter uma rocha. Se você vai cavar uma cacimba, um poço, uma barragem, você vai se deparar com alguns fragmentos de rocha à medida que você for cavando esse poço, à medida que você for entrando na parte mais profunda da Terra. E aí, o que acontece? As rochas, elas se formam do magma. E algumas rochas se formam de outras rochas. O magma, quando ele... eu tenho o seguinte. Quando há um movimento de placas, o choque de placas, eu tenho a saída do magma, né, que vira lava, e eu tenho um resfriamento. Bem, esse magma está muito, muito, muito quente lá dentro da Terra. E aí há esse choque ou afastamento e esse magma sobe. Ele encontra uma maneira de chegar à superfície. Quando esse magma chega aqui e aí ele vira lava, que ele diz, oi superfície, cheguei. O que vai acontecer com esse material muito quente? Vai continuar quente a vida Vai inteira? esfriar. E isso, vai Eu esfriar. acho que ele vai esfriar e vai virar rocha. Perfeito, exatamente isso que acontece. Ele resfria e vira rocha. Aí, esse tipo de rocha é um tipo de rocha magmática extrusiva, ou seja, é uma rocha que é formada pelo próprio magma, porque o magma sai de dentro da Terra e resfria na superfície quando chega na forma de lava, e aí eu tenho um resfriamento muito rápido. Então, geralmente, a minha rocha não vai ter muitos detalhes. Por exemplo, eu não vou ter várias cores nessa rocha. Geralmente vai ser uma cor só, tipo uma cor preta. Por quê? Porque foi resfriado rapidamente. É magmática. Pelo vento e pela água, né? Isso. É magmática por quê? Porque se originou a partir do magmática ou ígnea também. Essa rocha pode ser conhecida por esses dois nomes. E ela surge a partir do resfriamento do magma. A extrusiva é aqui e se forma aqui na superfície. Só que eu tenho rochas que se formam dentro da Terra. Ou seja, vai se resfriando dentro da Terra mesmo, é um resfriamento mais lento. E aí essas rochas são chamadas de rochas magmáticas intrusivas ou plutônicas. Por quê? Porque demorou mais, o resfriamento foi mais lento dentro da Terra. O magma ele não foi direto para a superfície. Ele encontrou algumas fendas dentro da Terra e começou a se resfriar ali dentro mesmo. Começou a perder temperatura. Professor, esse negócio que tá passando na tela é o quê? Esse negócio preto. É assim, tem uma imagem que sempre aparece, que é assim, mova esta janela para longe do aplicativo compartilhado. É para ficar movendo a janelinha da chamada. Só que se eu ficar movendo, a gente vai ficar sem ter aula, porque eu vou ter que estar o tempo todo movendo a janela. Sumiu, ele vem e some. Aparece e some. É que nem o da professora de inglês. Também aparece isso dela. Isso, vem e some. Ó. Aí eu movimento a tela e ele não sai. Aí eu deixo aí, né? Ele não tá me atrapalhando, então vai ficando por aí. Então vamos lá. Esse é o tipo de rocha magmática. Quais são os dois tipos de rochas que eu tenho? Rochas magmáticas o quê? Rocha magmática e rocha magmática Vamos de lá. alguma coisa. Rocha magmática intrusiva se forma ou plutônica. Anotem aí. Tipos de rocha você coloca. Aí você coloca rocha magmática intrusiva ou plutônica. Aí você coloca tracinho. É intrusivo o nome, é? É, rocha magmática intrusiva ou plutônica. Ou o quê? Plutônica.
Já escrevi. Escreveu? Aí você coloca tracinho. Se forma pelo resfriamento lento do magma dentro da Terra. Pelo resfriamento lento do magma, é? Isso, dentro da Terra. E coloque aí, rocha magmática extrusiva. Rocha magmática extrusiva. Isso. Acontece pelo resfriamento rápido do magma na superfície. Acontece por quê? Pelo resfriamento rápido do magma na superfície. Meus amores, nossa aula terminou. Por hoje é só. Próxima aula a gente continua falando sobre os tipos de rochas. Só falamos da primeira hoje. Próxima aula nós vamos falar sobre as sedimentares e as metamórficas. Façam aquela atividade. Eu vou postar no grupo as páginas direitinho para que vocês façam. E bom fim de semana. Né? É minha última aula da semana hoje. A gente se encontra terça-feira. Alguma dúvida até aqui? Não. Ótimo. Então a gente se encontra terça. Tchau. Tchau.